Use toda a influência que Deus te deu para que pessoas sejam tocadas nesse momento. Não tenha vergonha de falar, não fique em cima do muro. Não há neutralidade no reino de Deus. Ou apontamos a cruz ou nos escondemos dela. Ou nós apontamos a Cristo ou nos escondemos dele. Não há neutralidade, porque existe um dono sobre o muro e esse dono não é Jesus. Quando você decide não se posicionar, adiar, deixar para depois, você está dizendo: Deus, eu prefiro não fazer agora. Só que a própria palavra diz: olha, não diga ao homem, amanhã faremos, amanhã iremos, amanhã compraremos, porque o amanhã a Deus pertence. A palavra de Deus está dizendo para a gente: faça tudo o que você pode enquanto você pode. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você não fala com seu pai há anos, porque vocês brigaram. Deixa eu te dar um conselho, como pastor. Quando eu vejo as pessoas que perderam um pai ou a mãe, normalmente as que mais choram foram as que mais sentem remorso por não terem feito tudo o que podiam enquanto podiam. Você vê quando tem vários irmãos, normalmente aqueles que estão em paz, normalmente, tá? Não é uma regra, mas normalmente aqueles que estão em paz carregam a paz de quem fez tudo o que pôde enquanto o pai e a mãe eram vivos. Então, se essa palavra faz sentido para você, pega o teu telefone agora, liga para o teu pai, pede perdão. Liga para tua mãe, pede perdão. Deus que dá livramentos que a gente nem sabe quais são. Existem livramentos visíveis, mas existem alguns livramentos que você nem tem ideia. Eu creio que tem momentos em que eu me atrasei, ruas que eu não entrei, compromissos que eu perdi, alianças que eu não fiz, negócios que eu me frustrei, que para mim foram frustrações no dia, mas aos olhos de Deus foram livramentos que Ele me deu. Eu sei que tem orações que não foram respondidas por zelo, portas que não se abriram por zelo, coisas que não aconteceram por zelo, alianças que não foram firmadas por zelo. Irmão, o Deus que conhece a eternidade nos poupa de coisas que a gente pode achar que estão sendo castigo de Deus, mas na verdade quando a gente entende que Ele quer o que é melhor para nós, nós descansamos no entendimento de que isso é zelo de Deus. No princípio, quando o homem ele peca, ele se torna então pecador, e ele é retirado do jardim, ele passa a não ter mais acesso ao jardim. Então o anjo é colocado com uma espada flamejante na entrada do jardim para que o homem não possa ingressar. Mas isso vai além de uma punição ao juízo. Isso também faz parte do zelo de Deus. Porque se ele comesse da árvore da vida e tivesse acesso à eternidade antes de ser redimido, seria eternamente pecador. A vida eterna só foi concedida de novo depois da remissão de pecados. Fomos então santificados, fomos então redimidos, e aí então tivemos acesso à eternidade. Tem muitas coisas que Deus não nos deixou acessar. O zelo, a gente não estava pronto, a gente não estava preparado. A gente precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Precisa de marcas para sustentar aquilo que Deus quer derramar. Alguém está comigo? Diga amém. Verdade que a revelação plena de Jesus, ela supre toda necessidade, ela cessa toda crise. O que é uma crise de identidade? É alguém que está procurando em algum lugar ou em alguma coisa algo que supra aquilo que Jesus já estabeleceu. Você não é o que você tem, você não é o que você veste, você não é onde você mora, você não é a sua geografia, você não é a sua economia, você é quem Deus diz que você é. Ele já estabeleceu sua identidade antes de qualquer cenário ao teu redor ser estabelecido. Mas quando eu não tenho revelação disso, eu procuro em coisas exteriores algo que já foi suprido de forma interior. É como uma tatuagem feita por dentro. Você só conhece quem você é, só lê o nome como Ele te chama, só entende os desígnios que você carrega quando você para de procurar isso fora e começa a olhar para dentro. A plenitude de Deus, irmão, está dentro de você. Você tem que acessá-la. Como, pastor? Discernindo quem Jesus é, porque isso vai dar acesso a quem você é. Toda a crise cessa com a revelação de Jesus. Os gigantes são fortes, mas Jesus é aquele que vai à frente de todas as batalhas. As ondas são altas, mas Ele é aquele que acalma o vento e o mar, e eles lhe obedecem. Se você tem algum tipo de medo, a revelação plena do amor de Deus, ela remove todo medo. Se você tem algum tipo de culpa, entender que Jesus levou sobre si as nossas condenações, o nosso juízo, as nossas dívidas, nos faz caminhar com a leveza de que fomos perdoados. Não precisa ser pago de novo algo que já foi pago um dia. Quando a gente não celebra o que o outro carrega, a gente impede que aquilo flua sobre nós. A gente vê isso, por exemplo,
na esposa de Davi. A Bíblia diz que ele está celebrando a volta da arca para a cidade, e ela olhando de longe. Vocês estão comigo? Ela olhando de longe, viu a celebração dele, e a Bíblia diz que ela o rejeitou em seu coração, e até a sua morte se tornou estéril. Por que ela não conseguiu celebrar o que estava acontecendo? A Bíblia dá uma chave muito clara: porque ela estava longe. Tem gente que está longe demais do que Deus está fazendo para entender o que Deus quer fazer. A chave para celebrar o que Deus está fazendo é estar perto do que Deus está fazendo, é ser o centro do que Deus está fazendo, é estar disponível para aquilo que Deus está fazendo. Irmão, não era qualquer um que estava celebrando, era o marido dela, e ainda assim ela estava longe a ponto de não entender que Deus estava trazendo um novo tempo para a sua própria casa. Qual que é o fruto disso? Infertilidade. Qual que é o fruto da gratidão? Melhor lugar para você semear os próximos milagres é você celebrar os milagres que você já está vivendo. Você crê nisso? Então pega essa chave, irmão. Eu só estou falando sobre isso hoje porque eu creio que é unção que a gente honra, a gente usufrui. Então eu quero compartilhar um milagre que eu vivi com Deus, para que isso gere em você ainda mais expectativa sobre um novo milagre que você vai viver com Deus na sua casa. Você crê nisso? Você recebe isso? Portas abertas, irmão. Na imigração ou na economia, nas finanças ou nos seus negócios, na sua casa ou nos seus relacionamentos próximos, na tua jornada de fé, na revelação da palavra. Fica confusa, que fica bem claro que o sobrenatural tomou o lugar de comando. É quando o natural não funciona mais. Irmão, estratégias são naturais. A minha força é natural. Diagnósticos médicos são naturais. Os meus pensamentos são naturais. Mas o que muda a história é quando o natural sai de cena e a gente começa a viver algo sobrenatural. A loucura é que tem muita gente querendo viver o sobrenatural, se movendo de forma natural. Eu vim te lembrar nessa noite, nessa manhã, irmão, que todo milagre sobrenatural de portas abertas que você quer acessar só vai acontecer quando você buscar de forma sobrenatural aquilo que Deus quer fazer. Você crê nisso? Irmão, olha para mim. Deus chamou você para ser uma fonte. Enquanto a dependência for dele, nada vai faltar. Deixa eu liberar sobre você em nome de Jesus. Recebe no teu espírito. Enquanto a dependência for nele, nada vai faltar. Não vai faltar alegria na tua casa, não vai faltar saúde na tua família, não vai faltar provisão na tua conta, não vai faltar unção criativa para você empreender e visionar. Não vai faltar enquanto o Senhor for a fonte. Tem uma passagem tão poderosa e fala de um princípio incrível, que muitas vezes a gente fica impressionado com o milagre em si, mas nem sempre a gente pega essa chave que está no princípio por trás desse milagre. Você está comigo ainda? Diga amém. A palavra fala sobre o milagre da viúva que recebeu uma porção de azeite que não terminava enquanto as vasilhas não acabavam. Alguém lembra dessa passagem? Alguém que nunca ouviu essa passagem? Levanta a mão, por favor. Sem constrangimento. Ok, tem algumas pessoas aqui que não ouviram. A Bíblia diz que uma viúva não tinha como pagar suas contas, e ela estava no limite. Então os seus cobradores estavam indo buscar os seus filhos como pagamento dessa dívida, e ela socorre ao profeta. Ela pede ao Senhor, e aí o Senhor envia o socorro, e a direção que o profeta dá é o seguinte: olha, você vai recolher vasilhas vazias, muitas, não poucas, e quando você recolher as vasilhas, você vai pegar o pouco de azeite que você tem, que na época era extremamente valioso, e você vai começar a derramar. E quando uma vasilha se encher, você vai colocar outra vasilha, e ela vai começar a se encher também, e você vai colocar outra vasilha. Você está comigo? Diga amém. Então a Bíblia diz que aquela mulher, ela começa a ir com os filhos pedir ao redor das casas vasilhas vazias. Ela começa a recolher o maior número possível de vasilhas vazias. E aí quando ela consegue recolher o máximo de vasilhas, a Bíblia diz que ela fecha a porta da casa, porque tem milagres que só acontecem quando as portas da sua casa se fecharem. Tem opinião de gente demais, tem gente falando demais o que acha que você tem que fazer, mas quando as portas se fecham e só Deus fala na tua casa, as opiniões da multidão ficam do lado de fora, e a palavra e a direção de Deus começa a fluir do lado de dentro. Você está comigo? Então fecha a porta, pega a vasilha, começa a derramar o azeite. A Bíblia diz que aquela primeira vasilha então é cheia, e ela pede a outra para o filho, e a outra vai se enchendo, e ela pega a outra do filho, e ela vai se enchendo, e ela pega a outra, e ela pega a outra, e ela pega a outra, até que acabam as vasilhas. Aleluia. Isso é muito poderoso, irmão. 9.000 famílias conectadas. Uau! Acabam as vasilhas vazias. E aí então o óleo para de derramar.
Prega comigo, me ajuda aqui. Declara isso, diga: as vasilhas acabaram e o óleo parou de ser derramado. Irmão, o problema é que a gente acha que em algum momento o óleo acabou. A Bíblia não diz que o óleo acabou. A Bíblia diz que as vasilhas acabaram. O óleo só parou de ser derramado porque ela não tinha mais estrutura para receber o que Deus ainda queria derramar.